De muito falar a respeito do assunto, começamos a entender que uma ordem de seres que escapa do pensamento racional. São os anjos, que fazem parte de uma importante criação de Deus, mesmo antes da criação do mundo, com suas influências e ações, participando e ajudando a modelar a história humana. São mensageiros celestiais, são protetores e ministram as suas ações e que, por sua natureza, desafia os limites da compreensão humana. Dá até para imaginar que esses seres são criaturas suaves e mansas. Na Bíblia, observamos que quando os anjos trazem suas mensagens, começa com a frase "não tenha medo" ou "não tema". De princípio, a aparição repentina de uma forma animada e muito semelhante com uma pessoa nos causa um certo temor. Daí tem a necessidade de uma introdução tão tranquilizadora. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, o anjo Gabriel aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, dizendo: "Não temas, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos." Também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30, o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria e proferiu: "Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus." Na Bíblia, estas e outras aparições de anjos às pessoas não são apenas sobrenatural, bem como as suas mensagens foram de magnitude tal que causava medo. Conforme a Bíblia, houve um lapso de tempo que, quando Deus mandava uma mensagem às pessoas, eram dadas por profetas. E isso não significa que os anjos foram relegados a segundo plano de Deus como mensageiros. Muito pelo contrário, no livro do Apocalipse foram muitas atividades angelicais. Observe que no livro de Apocalipse, ali está descrito inúmeras referências aos anjos e suas atividades no desenrolar dos eventos do fim dos tempos, descritos como mensageiros, executores do julgamento de Deus, adoradores de Deus, que somente vemos no livro do Apocalipse. Anjos servindo como protetores, reunindo a natureza supervisora dos eleitos, com poder sobre o fogo, controlam a água e a terra, pregando o evangelho eterno, anunciam julgamentos iminentes e a queda da Babilônia, derramam taças da ira de Deus, tocam as trombetas que traz pragas e julgamentos, libera gafanhotos demoníacos do abismo, prende Satanás por 1000 anos, liderados por Miguel, se envolvem em uma guerra contra as forças demoníacas, guardam os portões da Nova Jerusalém e os abrem posteriormente. O livro do Apocalipse mostra os anjos não como observadores silenciosos, mas como agentes centrais no desenrolar dos eventos. Quando da aproximação desses eventos, as atividades desses seres celestiais tornam-se mais pronunciadas. Eles serão os mensageiros do profundo e os presságios da realidade da última hora. No dia do Senhor, os anjos estarão mais presentes. Apesar do certo poder colocado por Deus nas mãos dos anjos, entendemos que não é dado o poder e toda a sabedoria a ninguém, que pertencem somente ao Senhor Deus. Então concluímos que anjos também sempre estarão aprendendo. No livro de Isaías, capítulo 55, nos versículos 8 e 9: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Esses atributos pertencem ao Senhor nosso Deus. Somente Ele é onisciente, Ele está vendo tudo. Os anjos não sabem todas as coisas. Certos ministérios de Deus estão ocultos para eles.
Os anjos não podem dar a descrição perfeita de quem é Deus. Apesar de que os anjos viram muitas coisas ao longo da história da humanidade, eles observaram a própria história da humanidade, porque testemunharam quando Deus falou, haja luz, quando Deus criou o homem à sua imagem, quando as comportas do céu se abriram e apenas 8 pessoas em todo o mundo sobreviveram, e quando o Senhor lançou enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, quando a água se transformou em sangue e quando também dos sofrimentos de Cristo. Assim como para os homens, os anjos também ficaram totalmente surpresos com Jesus. Como o Filho de Deus poderia vir a nós em forma humana e suportar tamanha perseguição para nos salvar eternamente? Porém, entendemos que através da redenção nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Na verdade, em toda a Bíblia, não tem nenhuma referência de que os anjos foram criados à semelhança de Deus, porque eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e eles não têm o Espírito Santo. Eles foram feitos apenas para serem imortais. Por isso, eles estão aprendendo sobre Deus conosco, porque somos os filhos e filhas de Deus por adoção. Somos o templo de Deus e o Espírito Santo reside dentro de nós. É uma grande bênção e privilégio que Deus tenha escolhido nos glorificar quando éramos menos dignos de tal reconhecimento eterno. A esperança da glória eterna, e podemos aproximar-nos de Deus como nosso Pai, porque os anjos não têm esse privilégio.